Depois de uma denúncia anônima, a polícia da Califórnia foi até um rancho chamado Rancho Santa Fé, no subúrbio de San Diego. Lá eles descobriram 39 vítimas de um culto chamado Heaven's Gate. Traduzindo, fica portão para o céu ou portão para o paraíso. Eram 21 mulheres, 18 homens. Eles foram encontrados deitados em camas, beliches, outro tipo de cama também. Eles tinham umas roupas bem parecidas e eles não tinham nenhum sinal de trauma, assim, sangue, qualquer coisa violenta. Mais tarde foi descoberto que o líder dessa seita acabou convencendo os membros, os seguidores, a tirarem a própria vida. Porque isso, teoricamente, faria eles se libertarem dos recipientes, que eram seus corpos, para que eles pudessem entrar numa nave alienígena que ficava escondida atrás do cometa Hale-Bopp. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Hoje eu tô com a caneca sorridente. Fala oi, Vitor, com as pessoas. Oi, gente! Vocês gostaram bastante quando a gente trouxe caso de ET. Eu não sabia que vocês iam gostar tanto de ET assim. Vocês falaram em live e tal, que vocês gostam desse tipo de assunto. Aí a gente trouxe vídeo, foi um sucesso. Tudo bem que o caso é bem fora da caixinha, né? Questão do... Se você não sabe do que a gente tá falando, a gente fez um vídeo sobre o caso do Antônio Vilas-Boas, que foi um caso de abdução brasileiro, gente, que, sinceramente, complicado. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem, caso vocês não tenham assistido. É um caso diferenciado. Gente, diferenciado é uma boa forma de falar sobre esse caso. Mas, como vocês gostaram, acharam bacana, a gente resolveu fechar o mês com mais um caso que tem ali relação com alienígena. Só que é de uma forma completamente diferente do caso do Antônio Vilas-Boas. Confere aqui embaixo se você já deixou o seu like, é muito importante que você deixe. Confere se você tá inscrito nesse canal. E dá uma olhadinha aqui na descrição que a gente tem o nosso programa de apoio pelo Apoia-se. Lá você pode ajudar a gente, caso vocês queiram, caso vocês possam. Lá tem alguns planos que pode ser que você se interesse, então dá uma olhadinha. E a gente também tem Seja Membro, tá? Só assim joguei no ar, você fica com o íconezinho do lado do seu nome, coisa linda, coisa fofa, dá uma olhadinha também. Tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo, gente. Quer ajudar? Ajuda com uma visualização, ajuda com um like, ajuda com uma inscrição, com dinheiro, com o que você puder que tiver aí no seu alcance. E antes da gente começar o vídeo, me fala aqui embaixo. Vocês estão ansiosos pro Halloween? Que a gente tá. A gente tá. Não tamo, Vitor? Muito. Muito. Ai, gente, eu já quero que chegue. Eu também. Vamos então pro caso de hoje entender o que aconteceu aí com essa história, que é muito triste, gente, é muito triste, mas vamos entender o trajeto dela. A Heaven's Gate, que é essa seita, que não se chamava assim no princípio, não foi sempre esse nome, a gente vai falar sobre isso. Ela foi fundada pelo Marshall Applewhite. Ele nasceu no Texas, na zona rural do Texas, em 1931. Ele estudou música, estudou filosofia, era um cara estudado, assim. Ele era filho de um pastor presbiteriano, ele até pensou em também seguir essa carreira de pastor, mas ele preferiu estudar música, ele tinha um talento muito forte pra música, segundo os relatos das pessoas, assim. O que acabou levando ele a ser professor de música durante bastante tempo. Mas o Marshall não foi o único que criou essa seita. Ele tinha uma companhia que foi uma pessoa que idealizou tudo isso junto com ele, que era a Bonnie Lou Nettles. Eles se conheceram em 1972. A Bonnie era enfermeira em um hospital. E aí o Marshall foi lá se consultar, fazer alguma coisa. Não é muito claro o que ele foi fazer no hospital, mas eles se conheceram ali. E foi uma ligação instantânea, gente. Uma coisa de louco, assim. Eles se identificaram na hora. A filha da Bonnie falou que entre 1969 e 1970, elas foram a um médium. E esse médium falou que um homem ia entrar na vida delas. E a descrição desse homem batia muito com o Marshall, com a descrição do Marshall. A Bonnie, ela nasceu em Houston em 1927. Quando ela cresceu, ela estudou enfermagem, ela se casou com um desenhista. Em 1953, ela deu à luz a filha dela, que se chamava Terry. Ela teve outros filhos, mas assim, parece que a ligação dela com a Terry era bastante diferenciada, assim. Elas dividiam
pediam muitos gostos esotéricos, umas coisas meio Hare Krishna, uma coisa meio acender incenso e tal. Elas tinham uma coisa, tipo assim, passava um negócio no céu, pensava assim, gente, mas podia passar uma nave alienígena aqui e levar a gente embora desse mundo, hein? Se podia. Olha, não muito diferente de mim hoje em dia, tá, gente? Brasil 2021 tá difícil de viver, tô aceitando nave alienígena também me levar. E muita gente, aposto que vai querer também, depois de ter visto o caso do Antônio Vilas Boas. Tô fazendo muita propaganda desse vídeo, gente. Se você não viu, depois... se você não viu, depois vai lá ver. Ai, eu não quero nave alienígena me levando, não. Mas vai que vai pra um lugar melhor. Não quero. Não quer arriscar. Prefiro não arriscar. Não. Hoje não, Faro. Hoje não. E foi como eu falei, a Bonnie e o Marshall, gente, foi aquela ligação que parecia que eles tinham uma coisa de outra vida, assim. Era muita identificação que eles tinham. E no mesmo ano que eles se conheceram, acabou que a Bonnie se divorciou. Tanto pela aproximação dela com o Marshall, tanto porque acabava que eles não tinham os mesmos interesses, sabe? A Bonnie, ela tinha muito interesse pelo oculto, essas coisas mais, sabe, esotéricas mesmo. Eu falo esotérico, eu não sei nem muito o significado dessa palavra, mas me vem uma coisa meio incenso, meio filtro dos sonhos, entendeu? Essas coisas assim. A Bonnie e o Marshall, eles tinham um apelido carinhoso que era o seguinte: a Bonnie era a T e o Marshall era o Do. Então pode ser que às vezes eu chame eles assim durante esse episódio, vou evitar, mas às vezes vai acontecer. Eles começaram a acreditar, gente, que eles eram uma espécie de Jesus Cristo, porque eles leram ali umas profecias, coisa e tal, que 2 salvadores iriam chegar e durante um tempo eles iam trazer pessoas para viverem um mundo, não sei o que, depois eles iam morrer pelas pessoas que não acreditavam neles e tal. E eles pensaram assim, peraí, a gente criou essa identificação, a gente já tem essa coisa de esotérico, elas não sabem o que esotérico significa, mas fica falando esotérico. Tem um poder especial, entendeu? A gente tem carisma. Aquele meme, humildade, então nem se fala, entendeu? Então eles decidiram que a partir de 1973 eles iam sair pelo mundo viajando pra descobrir a missão deles na Terra, como que eles iam fazer tudo isso acontecer, sabe? Foi o verdadeiro vem aí. Ou seja, tinha um tempo, né? Tinha um tempo, e tinha um tempo também pra findar essa missão deles. Findar, Vitor. Por que você implica com o meu palavreado? Eu sou fina. Então eles tinham ali um prazo, uma deadline. Foi então que eles começaram a viajar com um carro que eu tô citando memes nesse momento, assim, nesse vídeo, mas é muito sem querer, porque eu vou lembrando. Mas o carro, eles conseguiram da seguinte forma: peguei emprestada, tava lá, peguei emprestada. Sem falar pra ninguém, Porque eles alugaram o carro e não devolveram. Isso que aconteceu. Achei uma forma diferenciada de pegar emprestada. Tava lá, sem falar pra ninguém. Daí eles iam fazendo uns bicos aqui, não sei o que, pra conseguir comida, gasolina, coisa e tal. Isso tudo para eles procurarem e acharem o chamado deles. Em 1975 foi quando realmente eles quiseram começar a recrutar mesmo pessoas para procurarem a missão ali junto com eles. Então, eles começaram a fazer palestras para apresentar a crença dele para as pessoas. Aí, como que funcionava a divulgação dessa palestra? Eles colavam cartazes nos lugares. Vocês conhecem clickbait que a gente usa aqui no YouTube? Sabe? Tem alguns youtubers que usam, inclusive o Gianluca. E eu julgo o Gianluca sendo que a gente usa também clickbait, porque, gente... Não, a gente usa nada. Não, mas assim, clickbait do bem a gente usa sim. Vocês conhecem o Gianluca, gente? Eu adoro o canal dele. Ele faz uns títulos, assim, muito chamativos, mas umas coisas que a gente não consegue não clicar. Porque a gente fica curioso. O que tá acontecendo aqui? É tipo, o Luba fez eu terminar meu relacionamento. Aí, na verdade, é um jogo, alguma coisa assim. Eu adoro, eu sou um fã. Mas, até aqui no YouTube, os youtubers, eles têm que fazer uma forma de chamar atenção. A Bonnie e o Marshall, gente, eles são os percussores nisso do clickbait. Pra ser bem sincera. Porque esses cartazes que eles espalhavam por aí tinham os títulos tipo assim: OVNIs. Por que eles estão aí? Eles chegaram. Quando vão embora? Aliens. Mas, durante essas palestras, elas não eram simplesmente palestras, né? Eles queriam mesmo chamar pessoas pra ir com eles e seguirem
o que eles acreditavam. Então, com essas palestras ali, eles começaram a pegar pessoas, eles recrutaram 20 pessoas do Oregon e eles convenceram essas pessoas a largarem a família, deixar a família pra trás, deixar tudo pra trás. E eles prometeram que uma nave alienígena iria levar eles para o reino dos céus. E eles começavam a falar sobre atingir um novo nível através de uma transição consciente. Eles diziam, assim, basicamente, que as pessoas iam conseguir ir pro paraíso sem que elas precisassem desencarnar, assim, sem que elas precisassem morrer de uma forma, assim. Iria chegar uma nave alienígena, a nave alienígena iria parar, estacionar, falar, tipo, uma excursão, sobe aí todo mundo. Vai a pessoa entrando e ia contando, 1, 2, igual a excursão mesmo. Dali iria partir para um outro planeta. Era isso que eles pregavam. E eles ainda diziam que aquele era o momento, tá? Porque se não fosse agora, só iria depois de 2000 anos. Aí já não ia ter como esperar aguardar. E esse roteiro, assim, a gente fez baseado em um documentário que eu acho que vocês acham até no YouTube, que tem a participação de ex-membros da seita e tal. E esses ex-membros, eles vão falando, assim, que o Marshall e a Bonnie, eles eram muito convincentes. Eram de uma forma, assim, que não tinha como você duvidar deles, sabe? Eles falavam com muita certeza. E assim, às vezes, quando uma pessoa fala pra você uma mentira de uma forma tão convincente, por mais absurda que seja, imagina, a pessoa tá te contando um negócio e ela tá séria, olhando pra você dentro dos seus olhos, falando, não, é isso que vai acontecer, eu tô falando sério. O risco de você ser acreditado é muito forte. E o Marshall, ele tinha ali, ele parecia que era muito... Não é bem articulada a palavra que eu quero usar, Vitor, me ajuda. Tinha uma oratória muito boa, ele era muito convincente, sabe? Ele tinha a lábia, né? A lábia. Vitor, a lábia. Ele tinha uma oratória muito boa, ele tinha essa lábia. Lábia. Acabou, é essa palavra. E as pessoas acreditavam, e por isso que as pessoas acabavam seguindo eles. Lábia é uma palavra muito boa, Vitor. O maior problema desse tipo de coisa é tudo, né? Quando uma pessoa tenta te convencer com coisas assim, muito elaboradas e... Não, peraí, larga toda a sua família e segue a gente. Tudo é o problema. Mas assim, a partir do momento que essas pessoas seguiam eles, essas pessoas tinham que largar qualquer contato com pessoas de fora. Família, não pode. Você vai sair, não vai dar notícia, não vai mandar carta, não vai telefonar, nada. E o motivo... Todo mundo já conhece. E o motivo era basicamente porque essas pessoas podiam tirar eles do caminho da salvação. Desvirtuar eles, sabe? O Marshall e a Bonnie, eles explicavam o seguinte. O corpo, isso aqui, cabeça, ombro, joelho e pé, isso aqui é recipiente. É tipo um potinho que te guarda aqui dentro. E o paraíso era um lugar físico. Então, as pessoas, realmente, é isso que eu falei. Ia chegar uma nave espacial, parar, ia ficar mandando todo mundo entrar, vocês iam entrar... E nisso vocês iam pro paraíso, sabe? As relações humanas, o corpo, não significa nada, porque é só uma forma de fazer você estar vivendo essas experiências do mundo, sabe? Isso não é o que importa. Bonito, né? Se for parar pra pensar, é muito bonito, realmente. O que importa é o que tá dentro de você, coisa e tal. Enfim. E segundo algumas pessoas que participaram dessa seita, alguns ex-membros, eles falavam que as crenças deles dentro lá do culto e tal... Era uma mistura de cristianismo, né? Uma coisa meio Jesus, coisa e tal, com OVNIs. Na crença deles, Deus era um alienígena. Aí você pensa assim, Cibele, a coisa mais bizarra então é as pessoas não poderem ter contato com familiares? Não, aguarde sua vez. Você vai se assustar com as coisas que aconteciam ali dentro daquela seita. Vamos às regras. Se um casal entrasse pra seita junto, eles tinham que se separar. Basicamente isso. Porque eles não acreditavam na relação humana. A relação humana é um negócio que não precisa, desnecessário. Não me vem com isso aqui, não. Então, você não podia beijar essa pessoa, abraçar. Você não podia estar apaixonado pela pessoa e por mais ninguém. Você não podia se apaixonar. O único desejo que vocês podiam compartilhar era a vontade de ir pra esse outro plano. Pra ir pra esse paraíso. Era a única coisa que vocês podiam compartilhar. Carinhos, abraços, paixão, essas coisas não. Isso aí é coisa de gente. Isso aí não pode. Inclusive, assim que as pessoas entravam, eles recebiam tipo um manual, sabe? Com as regras do que eles deveriam fazer. Aí dentro desse manual tinha algumas coisas assim bem práticas mesmo. Tipo, você não pode cozinhar mais comida do que você vai comer. Você não pode falar sem motivo. Você não pode tocar nas outras pessoas.
Além disso, eles tinham ali um esquema de viver, de descanso, que era uma coisa bem complicada, assim. Eles meio que viviam em turnos de 2 em 2 horas. Então, basicamente, você passava 2 horas dormindo, 2 horas acordado. Então, você pensa, as pessoas ficavam realmente acabadíssimas, sabe? E quando as pessoas estão cansadas e a mente vai ficando cansada, é muito mais fácil também de ludibriar, sabe? De manipular mesmo. Além disso, todos os membros, eles tinham que ter cabelos curtos e usar roupas parecidas. Isso porque, pra eles, não existia essa parada de gênero. Não existe isso. Todo mundo era basicamente sem gênero nenhum. Eles acreditavam na androginia. E não adianta, você não iria pro próximo nível, você não elevaria se você tivesse tendências humanas, se você tivesse desejos sexuais, se você fosse, por exemplo, se você quisesse ser uma pessoa mais feminina. Você não vai pro próximo nível. Isso é coisa de gente. São desejos humanos. E isso me incomoda muito, assim, porque você perde sua pessoalidade mesmo. Você perde quem você é. Não importa como você se denomina, como você se identifica. Você é só mais um ser pertencente àquela sociedade, àquela mini-sociedade. Você não é um indivíduo, você é uma comunidade, sabe? Apesar de todos esses absurdos que eu tô falando aqui, listando pra vocês, vocês pensam assim, nossa, então ninguém queria ficar naquela seita, né? Que coisa, todo mundo saiu vazado. Não, gente, ninguém era obrigado a ficar lá, não. Inclusive, basicamente, pra Bonnie e pro Marshall era a porta da rua, a serventia da casa. Vocês podem ficar livres pra sair a hora que vocês quiserem. Eles não tinham isso, esse apego emocional pras pessoas. Na verdade, eles usavam a manipulação. Então, todo mundo que tava lá meio que acreditava que se saísse, ia perder a oportunidade da vida. Não tinha isso de tô vivendo preso aqui. Que geralmente algumas seitas, na maioria delas, tem muito disso, sabe? O próprio Jonestown mesmo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, mais voltado pra crimes e principalmente seitas, Jonestown é uma seita muito famosa. E lá as pessoas realmente viviam presas e elas não poderiam sair de qualquer forma. Em Heaven's Gate, não, era tudo muito mais psicológico. Todo mundo lá tava esperando a tal nave chegar, não é mesmo? E aí vai um spoiler pra vocês. Essa nave não chegou. Não vai estar tendo nave. Os primeiros membros que foram entrando, eles foram informados que a nave iria chegar em 4 meses pra pegar eles. E eles ficaram, gente, animadíssimos, porque tava muito perto. Gente, ia acontecer. Vem aí. Tá muito perto. Então todo mundo ficou com o rabinho balançando mesmo, sabe? Mas aí quando chegou os 4 meses, aí não teve nave, não chegou. Nisso, a Bonnie e o Marshall acabaram falando que iria vir depois de 2 anos. Aí todo mundo esperou e tal, beleza. 2 anos, vamos aguardar aqui. 2 anos passaram, não chegou nave. E a nave não estava chegando, né? Várias vezes eles estavam errando. E as pessoas começaram a se perguntar, mas ao mesmo tempo, ninguém duvidava deles. Por quê? Eles sempre tinham uma resposta na ponta da língua. Na verdade, a culpa não era deles, tá? Eles não estavam errando. Na verdade, não era... Parece erro, né? Parece que eles estavam confundindo e tal, mas não era, não. Era porque algumas pessoas ali estavam no nível mais atrasado e as pessoas que estavam mais adiantadas, mais perto do próximo nível, tinha que esperar os coleguinhas chegarem ali no mesmo nível que eles. Por isso que os alienígenas estavam ali prorrogando a vinda. Imagina a ansiedade que essas pessoas não ficavam esperando. E você pensa ainda, porque a culpa não era deles, do Marshall e da Bonnie, a culpa era do próprio pessoal. Então, assim, ainda tinha essa parada de eles se sentirem culpados por estarem ainda atrasados, sabe? Será que sou eu que tô atrasado? Será que sou eu que tô atrasando todo mundo? Pois é, a manipulação, ó, comia solta. 5 anos depois, finalmente, eles colocaram ali uma data. Pronto, vai ser esse dia, a nave vai chegar. E digo mais, vai buscar a gente no Monte tal. A gente vai lá no monte, vai esperar a nave estacionar, pegar a gente. Todo mundo tava naquele alvoroço. Finalmente chegou o momento que a gente vai embora. Todo mundo arrumadinho lá, com seus paninhos de bunda, pronto pra ir. Não chegou nave. Simplesmente. É até redundante eu falar isso com vocês. Mas não chegou. E aí, todo mundo ficou muito frustrado, mas ao mesmo tempo... tava todo mundo acreditando que o cão era muito bem articulado, basicamente. Que forças superiores que estavam contra ele estavam ali enganando, sabe? Querendo descredibilizar o Marshall e a Bonnie. E os seguidores permaneceram ali do lado deles, porque eles precisavam ainda ser consolados, porque eles estavam sendo descredibilizados. Em 1985, a Bonnie acabou falecendo. E isso sim fez com que a crença fosse questionada. Porque, cara, como assim?
O Messias morreu, sabe? A pessoa que veio aqui pra guiar a gente. Como assim? Não faz sentido. Era pra ela continuar viva, ou então o Marshall e ela acabarem falecendo juntos. Mas não foi isso que aconteceu, só ela faleceu. Mas o Marshall, gente, ele fez ali um bem bolado, começou a arrumar uma justificativa para aquilo que tinha acontecido. Ele começou a explicar o seguinte: a Bonnie não morreu. Ela, na verdade, subiu mais um nível. Porque... gente, Messias, coisa e tal. Então, a verdade é que o corpo dela já não tava aguentando mais, sabe? E o corpo é uma coisa muito frágil. Então, ela precisava sair desse recipiente e ela foi pro próximo nível. E tava esperando o pessoal lá. Os seguidores acreditaram, e não só acreditaram, como também começaram a recrutar novas pessoas. E, gente, a morte da Bonnie mexeu muito com o Marshall. Eles tinham essa ligação, eles tinham fundado tudo isso junto. E o Marshall começou a ficar muito, muito mal com a morte dela. E os membros mais antigos começaram a notar isso, sabe? Eles começaram a perceber isso. E essa mudança fez com que ele se tornasse muito mais manipulador. Então, o que tava indo pra frente começou a ir pra trás. Porque já tava tudo ruim. Começou a piorar. Teve um dia que ele começou a imitar a voz de um dos membros, desdenhando mesmo, sabe? Fazendo piada, falando que a voz dele era muito masculina. E não cabia a situação. Era deselegante ser muito masculino. Como ele poderia ser masculino se todo mundo ali tinha que ser andrógeno? Ninguém tinha gênero, ninguém tinha nada. Teve um dia ali que um dos membros estava limpando o quarto do Marshall e ele acabou encontrando um livro em que se listavam várias formas de tirar a própria vida. Preocupante. Começamos aí, bem preocupante. Em 1996 foi criado um site para a seita. E foi a partir daí que eles começaram a se chamar de Heaven's Gate, que era ali o nome do site. E foi a primeira vez que uma seita usou a internet para difundir ali, para divulgar os seus conhecimentos, o que eles acreditavam, né? Divulgar suas crenças. E o site tá no ar até hoje, tá, gente? Vocês têm acesso a ele. É bem carinha de anos 90 mesmo. Quando você entra, você acha que você tá na sua internet discada na sua casa no final de semana, que era mais barato. Certo dia, o Marshall, ele convocou uma reunião com todos os membros ali pra ele falar uma coisa bem intrigante. Ele falou que algumas vezes, estava acontecendo com bastante frequência, assim, que ele estava acordando excitado durante a noite. E que ele estava ficando incomodado com isso. Como assim? Não pode. Esses hormônios não fazem parte da minha existência aqui na Terra. Então, ele queria tirar esses hormônios do corpo dele. E ele perguntou se outras pessoas ali da seita também estavam sentindo isso. E vários responderam que sim. Com isso, o Marshall chegou à conclusão de que a única forma de não ter mais esse problema, entendeu? Essa coisinha ali que estava incomodando, era, no caso, a castração física. Sim, gente, cortar ali o bigoliro das pessoas, dele e dos outros homens. O Vitor ficou incomodado, gente. O Vitor tá fazendo cara assim, ó. Ai, gente, sem comentários. Prefiro não opinar. Quase todos os homens ali, gente, toparam a empreitada. Quase todos, só um que não topou. Daí tinha uma das participantes ali que era ex-enfermeira e ela se achou capaz, ela determinou que ela conseguiria fazer esse tipo de operação ali mesmo na sede deles, onde eles estavam, tá? Sem ter equipamento, nada. Aí eles prepararam uma sala, ela iria fazer o procedimento. Eles prepararam uma sala, esterilizaram da forma que eles podiam. 2 homens, eles queriam muito ser os primeiros. E ficou naquela luta de quem ia primeiro, porque eles queriam mostrar sua devoção, sabe? Eles queriam mostrar o quão aberto eles estavam pra isso. E foi decidido quem era o primeiro no cara e coroa, na sorte mesmo. O membro que ganhou ali o cara e coroa, ele foi pra cirurgia, ele foi anestesiado, mas permaneceu acordado. E tudo tava indo tranquilo até que não esteve mais tranquilo. A situação deu algum problema ali que se tornou uma emergência. Por que será, não é mesmo, gente? Mas aí, de qualquer forma, eles tiveram que ir pra emergência, tiveram que ir pro hospital, e as outras pessoas decidiram fazer ali a castração de uma forma mais limpa. Eles fizeram tudo num hospital especializado, tudo certinho, e
cortar ali o... Foram 7 membros, incluindo o Marshall, que tiraram o amiguinho. E a cargo de curiosidade, o homem que acabou perdendo no Cara e Coroa, que ele queria ser um dos primeiros e tal, ele queria ser o primeiro, na verdade, né? Era pra isso que eles estavam competindo. Ele desistiu, gente. Ele pensou assim, acho melhor não entrar nisso. Nessa situação, não. Acho que ele viu ali que ele tava tão perto de ser o primeiro, de ser o que complicou, sabe? Que ele pensou assim, acho melhor não. Logo depois da descoberta do cometa Hale-Bopp, o Marshall convenceu as pessoas de que a nave que estava indo buscar ele estava indo escondida atrás do cometa. Isso porque os cientistas disseram que tinha um objeto não identificado atrás do cometa Hale-Bopp. Isso fez com que o Marshall tivesse a certeza e falasse pro pessoal ali da seita que era a própria nave alienígena que estava indo lá buscar eles. Em outubro de 1996, o Marshall ele alugou um rancho em Santa Fé e ele disse pro proprietário que o grupo dele era formado por anjos cristãos, por pessoas cristãs. Em 1997, o Hale-Bopp, que é esse cometa, ele teve ali a sua aproximação mais perto da Terra, sabe? E esse foi um dos eventos astronômicos mais impressionantes do século XX. E foi em março de 1997 que a distância que esse cometa passou perto da Terra foi menor. Ele esteve mais próximo da Terra. E a partir daí, os membros da Heaven's Gate já estavam preparados para partir. Eles arrumaram a mala, colocaram roupa preta, tênis preto e branco e colocaram a identidade deles no bolso direito. Quando tudo estava pronto, eles tomaram uma mistura ali de um remédio letal e depois disso eles deitaram na cama para esperar a morte chegar. E pra eles irem pra esse outro plano. Agora você pensa, uma coisa louca, né? Porque eles mudaram de ideia. Eles não, o Marshall, né? Pra ser sincera, porque quando a Bonnie tava viva, a crença deles, eu não sei se vocês lembram, mas eu citei isso, era de que você iria pro céu de corpo e tudo. Tanto que você ia entrar na nave, acabou e seria isso. Só que de repente, pro Marshall, isso mudou. Você precisava se livrar do seu corpo pra poder ir pra essa nave, pra ir pra esse outro plano. E é muito covarde isso, né? É muito malicioso você convencer as pessoas a cometerem um ato tão triste quanto esse, sabe? Que atinge não só as pessoas que estão participando, quanto também os familiares. Que, outra coisa, os familiares das pessoas estavam sem saber o que estava acontecendo ali. Porque as pessoas saíam de casa e não falavam mais nada, não falavam onde estava, não davam notícia. Os familiares não sabiam se as pessoas estavam vivas. Sendo que essa regra valia pra todo mundo, só que não. Porque quando a Bonnie estava viva, ela estava sempre mandando carta pra filha dela. Pra aquela filha que ela tinha mais proximidade, ela continuava conversando com a filha dela, tava super tranquilo. Então, assim, era muito uma questão de manipulação, sabe? E relação de poder, basicamente. Foi encontrada uma lista em que estavam separados três blocos de pessoas, assim. Eles não morreram todos na mesma hora. Tinha uma ordem específica pra seguir. Então, eles tinham que fazer a seguinte forma, assim. Eles iam tomar essa mistura letal com o pudim. E eles iam tomar isso. Depois que a pessoa tomasse, ela ia deitar, que nem eu falei, tranquilo, esperando a morte. Daí, era colocado um saco na cabeça da pessoa pra conter o vômito. E as pessoas que ficaram vivas, elas tinham que, depois que a pessoa falecesse, ela tinha que tirar o saco, limpar o vômito do rosto da pessoa e depois colocar um pano púrpura em cima, assim, um capuz púrpura. Púrpura é pra quem sabe, é um tom de roxo, assim, bem escuro. Tinha que botar esse pano por cima da pessoa e aí se seguia. E foi assim até o último. Inclusive, só tinha uma pessoa sem esse capuz roxo, que provavelmente foi a última pessoa que ficou viva ali pra cuidar das outras pessoas, preparar o corpo das outras pessoas que tinham falecido, que era aquela tal enfermeira que se propôs a fazer a operação e tal. Então, ela que ficou ali, provavelmente, né? Foi ela que ficou por último ali pra cuidar das pessoas. Na suíte principal desse rancho, dessa casa, só tinha um corpo e esse corpo era do Marshall. Uma fita foi encontrada e nessa fita tinham gravações dos membros ali da seita. E, gente, as gravações lá dentro mostravam que eles não estavam tristes com o que estava acontecendo. Na verdade, eles estavam muito felizes e muito ansiosos
ansiosos, sabe? Porque pra eles não estavam morrendo. Pra eles estavam indo pra o outro plano, finalmente, depois de tanto tempo de espera. Mas também tinha uma mulher também que ela fala de uma forma muito triste, assim. Ela fala que ela tá muito feliz, que ela não pode esperar mais, mas ao mesmo tempo o semblante dela tá triste, sabe? Já teve outra mulher que tava super feliz e pra ela, nossa, era o momento da vida dela. Ela tava muito feliz e falava que todo mundo tava muito feliz. E vários outros membros citavam esse dia como o dia mais feliz da vida deles. Quando esse assunto acabou sendo divulgado, alguns parentes começaram já a mandar mensagem pra polícia, porque eles já estavam esperando o pior, sabe? Porque o pessoal que acabou falecendo, tirando a própria vida nesse dia, era o pessoal que tava numa seita, que não tinha contato com a família. Então a família do pessoal que já tava sumido já pensou assim, caramba, pode ser que fulano esteja envolvido nisso aí. E também teve gente que pediu trecho dessas fitas. Depois de um tempo, essas fitas foram passadas até na televisão. O Mike Applewhite, ele era filho do Marshall, e ele mandou uma carta pra KZTV que era endereçada para todas as pessoas que foram atingidas pelas atitudes do pai dele. Ele falou que sentia muito por tudo o que o pai dele acabou fazendo e que ele se sentia profundamente ferido por tudo que aconteceu. Esse menino, né, mas enfim, o Mark, ele era filho do Marshall, que nem eu falei, e ele não tinha contato com o Marshall desde os 5 anos de idade. Quando o Marshall simplesmente saiu com a Bonnie, tanto o Marshall quanto a Bonnie, eles abandonaram todo mundo, assim. A Bonnie ainda tinha contato ali com a filha dela e tal, mas o Marshall largou tudo. O Mark também falou que esperava que Deus transformasse toda essa dor em esperança. Uma segunda fita também foi encontrada, e nessa fita o Marshall tava explicando por que eles estavam fazendo aquilo. E é aí que a gente fica sabendo, né, que o Marshall explica que eles acreditavam que os corpos eram recipientes e que eles estavam fazendo isso para que eles fossem libertos e aí eles pudessem pegar essa nave que estava seguindo o cometa, o Hale-Bopp. Nesse caso, a gente vê o poder que uma pessoa pode ter através do discurso dela. Um líder que tá convencendo as pessoas através das palavras. As pessoas não estavam questionando o que elas estavam fazendo. Na verdade, aquilo era a única verdade. Era o que elas consideravam certo. E quem tava falando isso com elas? O Marshall, sabe? Naquele momento que tudo aconteceu, que eles acabaram tirando as próprias vidas, quem tava falando com eles era o Marshall. Não isentando também a culpa da Bonnie. A Bonnie também teve ali participação em tudo isso. Ela também criou a seita, ela também manipulou pessoas. Mas a questão é que pode parecer que essa situação tá muito distante da nossa realidade, mas esse caso mostra o poder que as palavras têm, sabe? E quantas pessoas podem se sentir atraídas por discursos que mostram coisas maravilhosas e como esses discursos podem atingir as pessoas que estão procurando um caminho, sabe? Estão procurando alguma coisa. Além disso, além da questão de ser uma seita e de ter esse discurso manipulador e de ter essas pessoas seguindo esse cara lunático, também tem a questão de essas pessoas terem sido convencidas a tirar a própria vida. E é muito importante que a gente fale desses assuntos também, sabe? No mês de setembro, a gente tem o Setembro Amarelo, que é justamente pra gente lembrar dessa prevenção ao suicídio, a lembrar que as pessoas precisam de ajuda e as pessoas não precisam de ajuda só em setembro, sabe? Claro que esse caso que a gente tá falando foge um pouco do nosso dia a dia, mas pessoas que precisam de ajuda estão nos nossos dia a dias. E às vezes a gente não percebe, às vezes essa pessoa não chega pra você e pede ajuda. Então esse recado vai pras pessoas que precisam de ajuda. Não é fácil você pedir ajuda, você falar que você tá sofrendo de alguma coisa. Às vezes você pensa que você vai ser desacreditado, que vão desdenhar de você, que vão falar que você tá fazendo charminho, que você tá fazendo drama. Mas assim, procura alguém que você confia, sabe? Procura alguém que você sabe que pode pedir ajuda. E se em todo caso você não conseguir alguém que você tenha segurança, ou se você estiver precisando mesmo de uma ajuda pra realmente, assim, um direcionamento antes de você falar com alguém que você confia, a gente tem o Centro de Valorização à Vida, tem o site deles e também tem um número
188. A gente vai deixar tudo na descrição pra ficar mais fácil, caso vocês queiram ter acesso, mas é muito importante, assim, se você perceber que alguém tá precisando de ajuda, seja da forma que for, orienta essa pessoa a procurar um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda profissional. Por melhor que seja a sua intenção, é muito importante lembrar que é importante que você não seja a única forma dessa pessoa pedir ajuda. Essa coisa de abrir a DM, pode conversar comigo se você estiver precisando, mas quando a pessoa tem transtornos psicológicos e quando a pessoa tá precisando de ajuda num nível desse, assim, o importante é procurar ajuda psicológica, ajuda profissional, sabe? Então fica aqui, tá tudo na descrição, os links que a gente tá falando, a forma de procurar ajuda. Procurem ajuda, principalmente ajuda profissional. Se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui que o YouTube tá te recomendando, ou então vai pra nossa playlist de teorias da conspiração. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!